Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar em mais um milagre realizado por Jesus. Eu vou meditar no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 12. Diz assim o texto sagrado: Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se rosto em terra e rogou-lhe: Se queres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Aí, portanto, está o relato de Lucas, Mateus, Marcos, também ele relata sobre este milagre em seus evangelhos. Somente o evangelho de João é que não registra esta cura deste leproso. Diz aqui no início do versículo 12 que quando Jesus estava numa da cidade, passou por Jesus um homem coberto de lepra. Hoje, no Brasil, a lepra é conhecida como hanseníase ou mal de Hansen. Hansen porque o doutor Gerard Henrique Armauer Hansen, em 1874, ele era um médico bacteriologista e também ele era um dermatologista. E ele descobriu esta bactéria em forma de bacilo que causava esta doença terrível. E que no Brasil também, até meados do século XX, essa doença ela mutilava as pessoas. A partir de meados do século XX é que foi possível tratamento das pessoas que ficavam doentes com o vírus ou com a bactéria da lepra. Então, nós vemos aí aproximadamente 4.000 anos em que esta bactéria da lepra ela fazia muitas vítimas, porque ela vai consumindo a pessoa lentamente. E neste dia aqui, este homem, a palavra de Deus diz que ele estava coberto. Se ele estava coberto desde o alto da cabeça até a planta dos pés, este homem estava totalmente leproso. A Bíblia não diz quanto tempo este homem estava com esta doença. Inclusive, na época de Jesus, existia a colônia, um lugar separado, fora da cidade, que assim que o sacerdote detectava que a pessoa estava contaminada com a lepra, ela era tirada do convívio da sociedade e era enviada imediatamente para esta colônia, para esse lugar fora da cidade. E ali existiam várias pessoas que estariam ali também. E a sua nova família agora seria um grupo de leprosos.
Hoje no Brasil existem colônias, leprosários. Naquela época existia ali um lugar para que as pessoas pudessem viver isoladamente até o final da sua vida. Então, quando a pessoa ficava leprosa, era sinal de isolamento, pois ele não poderia mais viver com a sua família. Em Levítico diz que qualquer objeto, qualquer coisa que um leproso tocasse, tudo aquilo deveria ser imediatamente destruído, pois a doença era altamente contagiosa. O que eu fico maravilhado neste texto é que quando esse homem vai passando, ele parece que ele ia passar direto. Passou um homem, ele passou, mas quando ele passou, ele olhou assim, este é Jesus. Olha, este é Jesus. Vou voltar. E este homem, quando viu, ele percebeu, ele reconheceu que era Jesus. Ele prostra um rosto em terra, em sinal de humilhação, em sinal de adoração, reconhecendo Jesus como Deus que poderia curá-lo. E ele diz, ele roga, prostrado em terra, ele roga a Jesus: se quiseres, podes purificar. Em momento algum, este leproso, ele duvidou do poder de Jesus. Mas ele disse para Jesus: se o Senhor quiser, está na sua soberana vontade realizar a cura ou não. Olha, se queres, podes. O Senhor tem poder para fazer isso. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Está nas tuas mãos, Mestre. Está nas tuas mãos, Jesus, o poder de purificar-me. Eu reconheço o teu poder, que tu és poderoso para purificar-me, mas está em tuas mãos. E Jesus, naquele momento, ele estendeu a mão. Diz aqui Lucas, ele é claro, ele estendeu a mão e tocou nele, dizendo: eu quero. No Antigo Testamento, lá em Levítico, todas as pessoas que tocassem em um leproso automaticamente seriam impuros. Deveria fazer todo um ritual de purificação. Mas Jesus agora, ele simplesmente, ele não olha para Levítico mais, no que se diz respeito a se tornar um impuro. Mas Jesus, o autor da vida, o Senhor de tudo, ele tem poder sobre todos os vírus e bactérias, toda a impureza. O puro, Jesus é puro. E quando o puro toca no impuro, automaticamente a pureza que estava em Jesus passa imediatamente para o corpo daquele homem impuro, contaminado. E diz que imediatamente todas aquelas bactérias em forma de bacilo deixaram o corpo daquele homem. Mediante o toque de Jesus, mediante o poder soberano de Jesus. Talvez aquele homem, ele já teria perdido parte de seus dedos, até porque diz aqui que, repetindo, a lepra, ela cobria todo o seu corpo. E a lepra, ela de forma gradativa, ela vai corrompendo, vai corroendo as extremidades do corpo do ser humano,
como os dedos das mãos e dos pés. E estes vão decompondo e caem. As pessoas perdem as suas orelhas, perdem o nariz, as pálpebras. É uma coisa assustadora. Os dedos caem porque ele atinge os nervos, a pele e cartilagens. Então a pessoa fica num estado deplorável, um estado terrível, um estado de decomposição em vida. É um morto vivo, é um morto ambulante. Eu não sei qual era o quadro deste homem que passou por Jesus, mas devido ao fato dele pedir por misericórdia, por ele prostrar diante de Jesus, rogar, com certeza o quadro daquele homem era terrível. Outro detalhe também, a discriminação era muito grande com relação aos leprosos, pois quando eles saíam pelas ruas, eles teriam que sair gritando: impuro, 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 para que as pessoas pudessem ouvi-lo e vê-lo e sair imediatamente da frente dele. Ele era discriminado ali na sociedade. Então, mas Jesus não olhou nada disso. Jesus simplesmente toca naquele homem. E quando toca naquele homem, imediatamente a lepra o deixou. E Jesus, para deixar as coisas corretas, como diz na lei de Moisés, ele olha: meu amigo, agora que você está curado, para que você possa ser reintegrado na sociedade aqui, você vá até o sacerdote, porque o sacerdote, ele faria uma análise do corpo da pessoa e depois de um certo ritual ele trazia duas aves puras. Uma ave, ela era degolada, colocado em um jarro com água e o sangue. Depois eles colocavam parte disso na outra ave viva e soltava a ave viva. Era um ritual ali escrito na lei de Moisés. E se realmente fosse constatado que o homem estava curado, ele era reintegrado na sociedade. Foi isso que Jesus pediu para aquele homem, para que ele fizesse desta maneira. Olha, vá lá, apresente o sacerdote. Cumpra todo o ritual pedido pela lei, para que você possa ser reintegrado na sociedade. E esse homem, com certeza, ele fez isso. E aquilo espalhou por vários lugares ali onde Jesus estava. O que eu aprendo principalmente aqui, neste milagre de Jesus, é que Jesus é puro. Quando Jesus toca em nossas vidas, nós que somos impuros, até porque o pecado, ele é o símbolo da lepra, porque a lepra, ela se espalha rapidamente, ela contamina e ela isola o ser humano. Quando o homem peca, automaticamente a tendência é espalhar, contamina outras pessoas e o pecado isola. E Jesus, quando Jesus entra em nossas vidas, além dele nos purificar, ele não espalha, ele ajunta, ele não contamina, ele não isola. É isso que Jesus faz em nossas vidas. Quando nós encontramos com Jesus, que é o autor da vida, puro, a sua pureza entra em nossas vidas. E a partir desse momento, nós nos tornamos puros também, para a glória de Deus. Que Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus. Amém.